levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de estarmos com você aqui hoje. Queremos continuar de onde paramos ontem. Existe uma certa discussão a respeito desse mágico, Simão o Mágico, quem ele era e se ele foi salvo mesmo, ou o que aconteceu. Vamos começar no 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Fala da prática da arte da mágica que vem de Satanás, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Parecia que eles acreditavam no que ele dizia, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior. Diz que todos estavam hipnotizados por sua mágica, dizendo: este homem é o poder de Deus. Atribuíam suas mágicas e truques como algo feito pelo poder de Deus, quando na realidade era de Satanás. Muitas coisas na igreja moderna que dizem ter a ver com o poder de Deus se encaixam na mesma categoria, e era disso que você falava alguns programas atrás. Com certeza, essa é uma declaração muito forte. Vemos a motivação aqui e se conecta com muitas coisas que estávamos falando mais cedo. As pessoas que estão tentando conquistar grandes coisas para se glorificar ao invés de glorificar a Deus. E creio que essa motivação faz uma grande distinção, uma diferença. Devemos fazer o que fazemos para glorificar a Deus, não para exaltarmos a nós mesmos ou o homem. Há anos atrás eu me lembro que eu e a Francis éramos amigos de um homem e sua esposa eram muito conhecidos aí no meio dos que pregam o evangelho da prosperidade. Antes do Senhor falar ao meu coração que isso era errado e não estava certo. E nós fomos para o culto com eles naquela noite e nunca tinha sentido um espírito daquele. Como foi naquela noite? Foi o espírito mais estranho. E não veio de Deus também não. Foi algo muito estranho e constantemente ele dizia: não chegue perto de mim, a unção está em mim. Se você chegar perto, pode afetar a unção. Coisas assim tolas, não é? Tipo isso, não fale comigo e tal. Ele não falou isso comigo, mas ouvi ele falando com outros o tempo inteiro. Por aí vai. Mas nunca esqueci aquele espírito que senti, que era tenebroso. Tenebroso. E pode continuar, por favor. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. A palavra iludira se refere ao fato de que uma pessoa, as pessoas, já não têm mais a habilidade de pensar ou seguir o que o pensamento deles diz. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, agora encontraram um poder maior do que o poder das trevas e do nome de Jesus Cristo. A salvação está nesse nome, e ele se refere ao que a cruz representa. O nome Jesus quer dizer Salvador. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Depois que eram salvos, eram batizados nas águas, não eram batizados para serem salvos. O próprio Simão abraçou a fé. A evidência é que Simão acabou aceitando ao Senhor Jesus. A palavra abraçou a fé é usada exatamente como foi no versículo anterior, que significa salvação. E tendo sido batizado, nos informa que Filipe viu evidência bastante de arrependimento e fé em Cristo, que acabou batizando Simão exatamente como foi com os outros. Acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Observou com atenção o que Felipe fazia e via que não tinha nenhum truque envolvido ali. Então, dessas passagens,
do versículo 13, que diz que Simão também acreditou, acreditamos que ele aceitou a Jesus. E você pode perguntar: se ele tivesse feito isso, não ia ficar confuso com as outras coisas. Não é bem por aí. A experiência que ele teve com o Senhor duraram umas 2 ou 3 horas, se é que durou isso, certo? Até em um certo período de tempo, existem homens hoje que querem poder, que querem prestígio e que nasceram de novo, são cheios do Espírito. E o que o homem chega a fazer para controlar e ter poder sobre outras pessoas, infelizmente, não é só na área política, mas na religiosa também. E nós vemos isso. Então, lembre-se que estar salvo e cheio do Espírito é uma entrada para um relacionamento com Deus e não garante que a pessoa está seguindo a Cristo como deve, mesmo tendo a habilidade de fazer isso, certo? Então, não fico surpreso quando encontro pessoas que têm crenças diferentes ou pensamentos errados. De uma certa maneira, todos nós temos pensamentos errados e sabemos que Deus está corrigindo, mas alguns são mais profundos, como você falou. Ele tinha acabado de se converter. Era algo novo essa salvação para ele e Deus ainda estava trabalhando nele. Antes de falarmos mais da conversão de Simão ou a possível conversão dele, queria mencionar que essa cidade em Samaria, que Filipe pregou o evangelho lá, o que chama a minha atenção é que diz que quando ele pregou, toda a cidade, no versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Aí fala de Simão, o mágico, que tinha influência sobre toda aquela cidade. Não sabemos quantas pessoas haviam naquela cidade, mas possivelmente milhares de pessoas. E aqui estava esse homem, Simão mágico, operando pelo poder de Satanás, que as pessoas pensavam que era o poder de Deus. E ele tinha influência sobre toda uma cidade de uma maneira satânica, mas aparece Filipe pregando o evangelho e o Espírito Santo se move de maneira tão poderosa que eles são verdadeiramente salvos, e acho que isso é algo certo. Debatemos se Simão estava salvo ou não, mas o que eu tenho certeza é de que aquela cidade, as pessoas, possivelmente centenas e milhares de pessoas, foram salvas porque diz que grande alegria passou a estar naquela cidade. Essa é a evidência de salvação verdadeira. Então, o poder de Deus, através da pregação do Evangelho, invadiu aquela cidade, libertou aquela cidade, e ali estava o homem que Satanás estava usando para influenciar aquela cidade de maneira negativa e já não tinha mais controle sobre as pessoas como teve, porque diz aqui que eles tinham grande apreciação por ele, pois pensavam que ele tinha o poder de Deus. Mas o versículo diz, versículo 12, que quando eles acreditaram no que Felipe pregou a respeito do reino de Deus, e a palavra aqui no versículo 12, que diz mas, é um contraste ali, que quer dizer que eles estavam sendo influenciados por Simão, o mágico. Mas uma mudança aconteceu. Uma mudança aconteceu na direção espiritual de seus corações quando ouviram a pregação de Filipe e realmente foram salvos. E aí diz no versículo 13: e Simão também acreditou. E então eu queria mencionar isso, que a conversão das pessoas foi genuína e verdadeira. Genuína. E não foi uma ou duas pessoas, mas a cidade inteira, pelo menos centenas de pessoas. E esse é o poder do Evangelho. Pode tocar toda uma cidade. Mas aqui estava Simão, que diz acreditar e que foi batizado. E o que eu acredito sobre ele, e eu acredito que eu acho o seguinte:
eu não acredito que Simão realmente foi salvo. Que não é só porque Lucas usa a palavra acreditou aqui e até a palavra batizado, não quer dizer que ele realmente acreditou. Mas aqui no grego, a palavra acreditou no versículo 12, que tem a ver com o povo que você mencionou, e a palavra acreditou no versículo 13, que tem a ver com Simão, é a mesma. Sim, realmente é a mesma sim. É a palavra grega pistos, ou uma variação da palavra fé ou acreditou, mas eu vou usar um exemplo no Evangelho de João. Em João capítulo 2, depois que Jesus limpa o templo, começa a curar pessoas. E João diz que muitas pessoas, depois que ele começou a curar, acreditaram em Jesus. É a palavra grega pistos, é a mesma palavra, mas diz que acreditaram em Jesus. Mas diz que Jesus não se entregava a eles, pois sabia o que estava dentro deles. É a mesma coisa que acontece em João, capítulo 6. Depois que Jesus os alimentou a multidão, queriam fazer dele o profeta, acreditaram que ele era o profeta, acreditavam que ele era o escolhido, o rei. Mas Jesus se distanciou deles e foi quando Jesus falou de comer sua carne, beber de seu sangue, e aquele mesmo grupo que acreditou que ele era o profeta se afastou dele, porque eles não entenderam e, na realidade, eles tinham o que chamo de uma fé que não os justificava. Era uma fé que existia pelas razões erradas, e a fé estava em Jesus e não pela salvação dos pecados, mas uma fé em Jesus para receber outra coisa. Pode muito bem ser. E temos que ir para o intervalo, mas é apenas a minha opinião, é o que eu acho. Não perca o seu raciocínio, continuamos quando voltarmos. Você não pode perder.